WhatsApp o trabalho somativo? Vocês viram ontem? Hein? Luiz, Thiago, Gabi, vocês viram? Vi. Eu vi. É para o dia 28, é para enviar no meu e-mail até o dia 28, tá, gente? Aquele trabalho vale 5 pontos. Não ficou um trabalho muito grande, ficou um trabalho pequeno, 10 questões só. Vocês têm que ou imprimir, colar as questões e responder embaixo, ou copiar as questões de caneta e responder a lápis, ok? Ok. Os exercícios extras era para me enviar até hoje. Então, quem não enviou, perdeu já os pontos. E agora é a matéria nova. Estou tentando abrir aqui o isolamento. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Bom, a gente vai começar então a matéria e a última matéria desse bimestre sobre fontes de energia. Primeiro a gente tem que entender o que é matriz energética. Matriz energética, a gente fala que é um conjunto de fontes de energia que é ofertado no país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. Então, a matriz, ela representa a quantidade de energia disponível em um país e também a origem dessa energia. Ela pode ser tanto de fontes renováveis quanto de fontes não renováveis. Para a gente ter uma noção, a matriz energética mundial, ela é, na maioria, né, a fonte de energia mais utilizada são as fontes não renováveis, que são o quê? Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, né, que ainda é um tipo de energia utilizada aí no mundo todo. É a que tem grande parte de toda a energia mundial vem desses derivados do petróleo, tá? Dos combustíveis fósseis. Por isso que a gente vê aí muitos países ainda brigando, né, pelo petróleo, justamente porque países como Estados Unidos, eles ainda utilizam muito essa fonte de energia, que é o contrário aqui no Brasil, que a nossa base é a hidrelétrica, né? A nossa fonte de energia mais utilizada é a hidrelétrica, que já é uma fonte renovável, né? A gente tem mais de 1.000 usinas hidrelétricas no Brasil, que cerca de metade da produção de energia que vem das hidrelétricas é consumida por brasileiros, tá? Então, essa energia hidrelétrica ela é considerada uma fonte
de energia renovável. O que é isso? É quando ela vem de recursos que são capazes de se refazer em um curto prazo. Então, ele vai sempre se renovando. O contrário da que os Estados Unidos utiliza mais, que ela não se renova. Acabou, acabou. Por isso que eles ficam sempre aí brigando por petróleo com os outros países. E aí a gente vai estudar quais são as usinas produtoras de energia elétrica, né? A gente tem vários tipos de usinas. Primeiro, a gente tem que saber o que são usinas elétricas no geral. Elas são instalações industriais que têm como função gerar energia elétrica. Então, as usinas elétricas, elas utilizam de geradores que fazem o quê? A gente já até estudou, né, sobre gerador. Ele converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, esse termo, usina elétrica, ela abrange todos os tipos de usinas que produzem eletricidade. Então, a gente vai ver sobre as usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, eólicas, nucleares, enfim, tem várias outras. Deixa eu ver se mais alguém está querendo entrar aqui na aula. Não. Então, vamos falar primeiro da hidrelétrica. A hidrelétrica, gente, ela é uma obra, né, de engenharia que vai fazer o quê? Ela vai usar a força das águas para gerar energia. Como que ela funciona? Primeiro, a energia potencial gravitacional, que se vai converter em energia cinética, a gente já viu que é aquela energia que gera movimento, né? Que é obtida pelo quê? Pelo represamento da água. Então, primeiro, eles fazem essa conversão. Depois, esse represamento ele vai provocar uma pressão que vai converter energia hidráulica em energia mecânica. Aí, essa energia mecânica ela vai ser transferida para uma turbina, que a gente chama de turbina hidráulica, e vai ser convertida, então, em energia elétrica. E aí, essa energia elétrica que foi produzida, ela vai ser transmitida para uma ou várias outras linhas de transmissões que são interligadas à rede de distribuição. E o que acontece com essa energia? Parte dela, ela vai acabar sendo perdida através do calor, né? Que vai aquecer ali aquela linha de transmissão. Então, a gente não consegue aproveitar toda a energia que é produzida nas hidrelétricas. Outra usina também é a termoelétrica, que ela é utilizada para geração de energia elétrica também, mas já é um processo de energia que é liberada a partir de produtos combustíveis, por exemplo, madeira, com bagaços, óleo também de combustível, óleo diesel, carvão natural, gás natural, urânio, enfim, é sempre pela queima de algum tipo de combustível, seja ele renovável ou não renovável. No Brasil, a gente utiliza, sim, às vezes, essa energia que é chamada de energia termoelétrica. Só que ela é mais um recurso estratégico que o país tem, porque ele vai acabar suprindo as necessidades energéticas durante os períodos de seca, né? Que são quando as hidrelétricas, que a gente acabou de ver, elas não vão conseguir atender toda a demanda do país. Então, por exemplo, a gente fica aí um longo tempo sem chuva, né? A gente fica numa seca e aí os nossos reservatórios diminuem a capacidade de água e aí, então, o país ele tem que acionar as usinas termoelétricas para dar conta do recado, né? Porque senão ele não vai conseguir atender toda a demanda da população. Então, ela é usada mais como uma estratégia do país. Como que ela vai funcionar? Basicamente, nas termoelétricas, elas têm uma caldeira que ela é aquecida, né, com água, e aí ela vai o quê? Se ela aquece, vai produzir, então, vapor, né? Então, vai sair o vapor, que quando ele está em alta pressão, ele vai mover as pás da turbina do gerador. Então, presta atenção nesse desenho aí.
A gente vê aí as turbinas. Então, quando ele produz aí, né, esse vapor, vai gerar ali uma alta pressão que vai então movimentar as turbinas. E aí o vapor ele vai ser conduzido a um condensador que vai resfriar para ser reutilizado em um novo ciclo. Então, na realidade, a eletricidade ela é produzida a partir da energia cinética, né, energia aí de movimento, que é obtida pela passagem do vapor pela turbina, transformando ali, né, essa força aí mecânica, essa energia mecânica em energia elétrica. Então, a energia, essa energia que é gerada nessas usinas, ela é transmitida por cabos, que é levada, então, lá para os transformadores. Aí, ele vai fazer o quê? Esses transformadores, ele vai elevar ali a tensão dessa energia, vai deixar ela adequada para a utilização, para nós utilizarmos ela. Então, aí ela vai ser distribuída para o consumo da população, tá? E nós temos também as usinas termonucleares, que é aquela famosa usina nuclear, né? Que ela é o quê? Ela é construída para produzir, né, energia elétrica a partir de materiais radioativos. Então, a energia nuclear, ela vai ser também uma alternativa quando se tem ali uma limitação de fontes naturais, como, por exemplo, tem pouca energia sendo produzida das hidrelétricas, né? Então, aí a gente também pode usar as usinas nucleares. Então, é uma outra opção que o país tem. Essa usina, ela tem mais eficiência na comparação de outras fontes de energia. Por exemplo, a eólica, que a gente vai falar mais para frente, né? Que a gente vai ver que ela tem um custo, né? Um custo bem menor, por exemplo. Então, acaba que eles, às vezes, podem usar tanto a nuclear quanto a eólica também como uma alternativa caso o país venha a precisar, não esteja produzindo, né, nas hidrelétricas o suficiente. Como que é feita essa transformação em energia elétrica? Essas usinas nucleares, elas vão funcionar a partir da fissão. O que é isso? É uma separação. Então, a gente primeiro é feita essa fissão nuclear, que é controlada aí dentro dessas usinas. Essa fissão, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar calor, vai aquecer também a água, da mesma forma que a gente viu na outra usina, e vai transformar em vapor. Aí, esse vapor também, em alta pressão, vai girar essa turbina, vai acionar o gerador e vai criar eletricidade. Só que o uso intensivo da energia nuclear, a gente consegue ver que muitos países eles ainda usam muito também esse tipo de energia. Por exemplo, o Japão utiliza demais essa energia nuclear, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, alguns países da Europa utilizam muito esse tipo de energia. Por quê? Porque ela produz de uma forma, entre aspas, assim, simples energia, mas, por outro lado, o ponto negativo dela é que ela é uma tecnologia bastante cara. Então, somente países desenvolvidos utilizam esse tipo de energia. Quando que a gente escolhe utilizar esse tipo de energia? Ela vai sempre ser usada quando em países que necessitam de grande quantidade de energia. Então, países que têm um número de habitantes muito grande, né? Às vezes, esses países não possuem, por exemplo, outras matrizes energéticas, por exemplo, petróleo, carvão, ou não tem o potencial, né, de ter uma usina hidrelétrica, então elas têm que optarem pelas usinas nucleares. Então, ela tem várias vantagens. Só que a utilização dessa energia nuclear, ela tem bastante resistência, principalmente por causa do meio ambiente. Por quê? Porque eles podem produzir um lixo que a gente chama de lixo nuclear. Então, ele acaba gerando muitos danos ao meio ambiente. Então, ele pode contaminar o solo, o ar, a água. Então, é um grande problema que esses países que utilizam essa energia encontram.
Onde fica esse lixo atômico, gente? A maioria do lixo atômico ele fica depositado no fundo do mar. Além disso, tem uma outra desvantagem, que já é um perigo, né? Que é, por exemplo, quando escapa radiação, né? Usina nuclear, ela utiliza radiação. Então, pode causar, por exemplo, explosões, podem causar também uma contaminação radioativa, né? Pode levar até a morte mesmo de pessoas, de animais, podem contaminar o solo, as plantas, pode acabar se espalhando também muito rápido com a ação ali dos ventos, né? E formar o que a gente chama de nuvens radioativas, e aí vai conseguir afetar uma área muito maior, que pode gerar efeitos que vão durar muitos e muitos anos até eles conseguirem reverter esses danos. Então, ele tem o ponto, sim, positivo, mas ele tem muitos pontos negativos. E aí eu cheguei nessa que eu estava falando para vocês, que é a eólica, né? Que é o processo em que pega o vento e transforma ele em energia, primeiro energia cinética, né? Que ele vai movimentar aí, e depois, a partir dessa energia cinética, vai transformar, então, em eletricidade. Então, as usinas eólicas, elas são utilizadas em um espaço onde a gente consegue encontrar vários aerogeradores, que são como se fosse essa espécie de catavento aí. E ela tem algumas vantagens. Por exemplo, ela é uma energia inesgotável, ela não se esgota, né? Porque vem do vento, então ela é renovável, né? Ela não vai emitir gases, então ela não vai produzir poluição, né? No meio ambiente, ela não vai gerar nenhum tipo de resíduo. Ela pode, sim, aumentar, né, a autonomia energética do país. Ela vai reduzir a dependência que muitos países desenvolvidos têm, né, de combustíveis fósseis. Então, a gente não vai precisar depender tanto assim de combustíveis fósseis como petróleo. E, além disso, ela é uma fonte muito barata de energia, né? Então, o investimento é bem menor. Mas tem também as desvantagens. Por exemplo, a instalação desse tipo de usina, ela vai modificar a paisagem, então ela vai ter um impacto visual significativo no local onde ela é instalada. Além disso, ela tem uma poluição sonora, né? Então, ela acaba gerando ali sons muito agudos, né? Então, isso também pode vir atrapalhar. Ela pode também impactar, por exemplo, a migração das aves, né? Justamente porque as aves elas não gostam muito de ficar em locais onde tem esses aerogeradores. Então, ela pode impactar aí na migração das aves. Então, são algumas desvantagens que essas usinas de energia eólica tem. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Sim. E aí a gente chegou então nas solares, usinas solares, que elas são estações de geração de energia elétrica que vão captar energia que vem de radiações eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol. Então, o Sol, né, a gente sabe que ele produz aí uma grande quantidade de energia em forma de luz e também em forma de calor. Então, uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir a energia elétrica. Também de uma forma bem limpa, de uma forma bem sustentável, como a energia eólica que a gente acabou de ver. Então, o que essas usinas fazem? Essas usinas, elas vão redirecionar a radiação solar por meio de espelhos. Então, presta atenção nessa figura que eu coloquei aí no slide. Ela tem espelhos que eles ficam numa posição côncava, apontados para essa torre que fica no centro. O que essa torre tem? Ela tem ali dentro uma grande quantidade de água. Então, vai fazer o quê? Essa água aumentar a temperatura, né? Então, a temperatura ali alta, a pressão também alta, né, de vapor, ela vai fazer o quê? Mesma coisa daquelas outras usinas. Elas vão fazer movimentar as turbinas e assim, então, gerar no final a energia elétrica para a gente também consumir. Aí, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre as turbinas
desculpa. Agora não, que não vai dar tempo. Amanhã, na aula de amanhã, a gente começa então, gente, com esse vídeo que a gente vai ver sobre a usina de Itaipu. Beleza? Vocês conseguiram acompanhar, gente? Sim. Sim. Né? Essa matéria é bem tranquila. Então, a gente vai ver ela bem rapidinho para fazer os exercícios. Então, amanhã a gente assiste o vídeo, tá bom? Beijos, até amanhã. Tchau.